Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você, esteja também com toda a sua família. Uma alegria muito grande poder estar novamente aqui incumbido de repartir algo do céu para o seu coração, para o meu coração. Quero dizer para você que a responsabilidade de estar aqui é muito grande. Ao mesmo tempo que é um privilégio, é uma responsabilidade muito grande em ser boca de Deus para a sua vida nessa noite. Faço isso com muito temor, mas também com muito amor, com grande expectativa para que o Senhor vai realizar nessa noite na minha vida e também na sua vida. Tenho orado ao Senhor, pensado, meditado na palavra de Deus, tendo intimidade com o Senhor, e o Senhor tem falado algumas coisas no nosso coração. Nessa noite nós vamos para o nosso último encontro da série, onde não colocamos tema, mas abrimos os nossos corações para você. Pastor Alexandre, Pastor Anderson Bonfim, eu, estamos aqui para mais uma noite abrir o coração para aquilo que o Senhor tem falado conosco primeiramente, para que possamos repartir com vocês. Então, nós estamos em casa, estamos em família, estamos sentados à mesa, muito feliz porque o Senhor vai falar conosco hoje. Estávamos pensando nesses dias que faltam apenas 7 sábados para praticamente terminarmos o ano. A partir da semana que vem nós vamos iniciar uma série que serão 7 encontros para que você termine bem o ano. O tema da próxima série é Até o Fim. Que até o fim do ano você viva o melhor de Deus, conserte o que precisa ser consertado, que você comece um ano em triunfo na presença do Senhor. E nós vamos te ajudar, porque o Senhor colocou no nosso coração 7 mensagens proféticas para a sua vida, para que você termine bem 2021. E eu creio e quero convidar você para estar junto conosco todos esses últimos sábados de novembro e dezembro, porque serão 7 apontamentos que Deus quer nos dar para que vivamos um tempo especial na presença dEle. Quero agradecer a todos que nos presenteia com a sua presença. Você que nos veio hoje aqui pela primeira vez nos visitar, talvez convidado por alguém, talvez você viu pela internet. Você que veio pela primeira vez, dê um tchauzinho aqui para nós, por favor. Se tem alguém, Deus abençoe, querida. Mais alguém, Deus abençoe. Deus abençoe. Olha quantas mãos levantadas. É um privilégio ter você aqui junto conosco. E queremos que você saia daqui com um lindo presente da nossa igreja. Então, quando você, assim que terminar o culto, quero convidar você a ir lá no balcão de informação, na central de informações ali fora, e ali você se identifica como estar aqui pela primeira vez, e você vai ganhar um lindo presente como um memorial da sua visita aqui. Volte sempre e que o Senhor fale com você também. Vamos à palavra. A mensagem de hoje tem como tema frutos da intimidade. Frutos da intimidade. E o texto bíblico que Deus colocou no meu coração para servir de base para esse tema está em Isaías 6. Eu tenho pelo menos uns 4 sermões escritos sobre Isaías 6. Isaías 6 vai falar para nós sobre o chamado de Isaías, e é uma fonte inesgotável de mensagens, de esboços, de palavras, de revelações que o Senhor tem trazido aos nossos corações. Isaías 6, então, eu quero tirar esta mensagem cujo tema é frutos da intimidade. Está escrito assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam.
e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Até aqui, queridos, a palavra do Senhor. Quantos já ouviram esse texto, já leram? Quantos conhecem esse texto bíblico? Coisa linda, não? Coisa maravilhosa foi a experiência de Isaías no templo. Coisa linda foi a experiência de Isaías em contato com a intimidade com o Senhor. Nós temos falado, queridos, e ouvido muito sobre intimidade com Deus. Nunca se falou tanto em intimidade com Deus como nos dias de hoje. Nunca se falou tanto sobre a importância de encontrar e viver um lugar secreto com Deus. Isso tem a ver com a intimidade com Deus. A mensagem de hoje me leva a pensar sobre quais são os frutos que a minha intimidade com Deus tem gerado. Porque muito se fala nesses dias sobre intimidade, tem gente adorando a intimidade. Tem gente vivendo no lugar secreto, mas nunca sai do secreto. Continua no secreto. E tudo que tem recebido no secreto, tem guardado para si. E a Bíblia me leva a pensar, a mensagem de hoje me leva a pensar quais são os frutos dessa minha intimidade com Deus, no qual eu tanto falo, no qual eu tanto prego, no qual você tanto busca. Porque a intimidade precisa gerar atitudes. A intimidade com Deus precisa gerar frutos. Se você só está na intimidade e não tem gerado fruto, alguma coisa está errada e precisa ser consertada. A Bíblia diz, querido, que nós somos conhecidos pelos nossos frutos. Nós somos conhecidos pelos frutos que damos. Nós não somos conhecidos pelo que temos. Nós não somos conhecidos pelo que falamos ou mostramos ser. Nós somos conhecidos, queridos, pelos frutos que nós estamos dando. Então a mensagem de hoje é um convite a pensar: que fruto você tem dado? Fruto este gerado pela intimidade com Deus. Sabemos que o Espírito Santo habita em nós, logo precisamos ter em nós o fruto do Espírito Santo de Deus, que traz paz, que gera amor, amizade, bondade, longanimidade, temperança, domínio próprio, paciência. Quais são os frutos, queridos, que a intimidade que você tem tido com Deus tem gerado, tem mostrado, tem abençoado a vida das outras pessoas? Em nossos dias, geralmente nas igrejas evangélicas, encontramos alguns tipos de pessoas, que eu listei algumas delas aqui. Em primeiro lugar, encontramos dentro da igreja religiosos legalistas. Encontramos pessoas religiosas demais, presas a uma religiosidade que não gera intimidade, logo não gera frutos.
Encontramos pessoas liberais, os hedonitas, que pensam em si. Existem dentro da igreja aquelas pessoas que estão mornas, são aqueles que são conformados, tanto faz, como tanto fez, eu estou morno. E a Bíblia diz muito sério sobre os mornos, que causam náuseas ao meu Deus. Existem dentro da igreja aquelas pessoas que são indiferentes. Essa precisamos ir com cuidado, porque são pessoas que talvez se machucaram, talvez estão doentes, talvez precisam de cura, estão dentro da igreja também, e estão no lugar certo, porque a igreja é um lugar de cura e de libertação, aleluia. Existem pessoas que estão chegando agora, os novos, que nos visitam, que se convertem, que se batizam, que já estão servindo conosco. Essas são pessoas abertas e estão buscando mais de Deus. Mas também existe um outro grupo de pessoas que são os comprometidos e avivados, aleluia. Estes são os que estão buscando intimidade com Deus. São aqueles que se comprometeram com o Evangelho de Cristo. Porque existe uma diferença muito grande entre os comprometidos e os envolvidos. Isso me faz lembrar, num lindo café da manhã, principalmente do americano, onde tem ovos e bacon. Pensar em ovos e bacon me traz à mente uma galinha e um porco. E eu pergunto para você, sobre a galinha e o porco, para que o bacon e o ovo cheguem na tua mesa, quem se comprometeu e quem se envolveu? Captou? A galinha só se envolveu botando o ovo e foi embora. O bacon precisou que o porco se comprometesse com a sua vida. Pegou? É forte? Então eu quero dizer para você e perguntar para nós nessa noite, aonde nós estamos? Dentro da igreja, querido, quem é você? Quem sou eu? Eu quero dizer a você que o foco da mensagem de hoje é levar a todos ao núcleo dos comprometidos e avivados, aos que estão na busca por mais intimidade com Deus e o seu reino. Não apenas se envolver, mas definitivamente se comprometer a deixar a sua vida para viver a vida de Cristo em você, aleluia, e começar a gerar frutos que inspiram a vida de outras pessoas também. Vamos ao exemplo de Isaías, o grande profeta. A visão que Isaías teve ocorreu no ano em que morreu o rei Uzias. Com a morte do rei, o povo estaria a Deus dará. O que seria do povo sem um rei? O que seria daquele povo sem o seu líder? Talvez a experiência da morte do rei Uzias produziu nele um senso de vazio. Por isso Isaías se voltou ao templo em busca de consolo de Deus. No templo, Isaías teve uma grande visão de Deus, que culminou na chamada profética em sua vida para um grande ministério. O rei precisou morrer para que Isaías visse o Senhor. Isaías buscou no templo intimidade com o Senhor em dias carregados, talvez dias parecidos com os nossos. Ele busca intimidade com Deus. Os dias difíceis, queridos, que estamos vivendo irão nos levar a alguma reação. E você precisa liderar
bem este processo em sua vida. Que reação você vai ter nas dificuldades que os dias de hoje estão se apresentando diante de nós? Algumas pessoas vão escolher nesses dias ir para longe de Deus, com as suas palavras, com as suas ações e com as suas atitudes. Porém, outros escolherão ir direto para os braços de Deus em santidade e em unidade com Ele. Trava-se aqui um grande conflito chamado intimidade e superficialidade. Aonde você está? De que lado você vai ficar? O lado da superficialidade e ir para muito longe de Deus, mesmo estando dentro da igreja? Ou você vai ser daqueles que vai mergulhar no profundo e querer viver os frutos da intimidade com Deus? Estão quietinhos? Vamos começar a pregar agora. A vida de superficialidade revela muitas coisas na nossa vida. A vida de superficialidade se revela em nossas conversas, no uso do nosso tempo, na administração dos nossos recursos financeiros, em nossos relacionamentos, no cultivo de amizades, na visão que você tem da vida cristã e no uso das suas redes sociais. Tudo isso revela quem é superficial, mas também revela quem é íntimo de Deus. Está me entendendo? Estamos juntos? Todas essas situações revelarão diretamente e qual é a forma que eu estou vivendo o meu relacionamento com Deus, se de forma superficial ou se de forma íntima. Se você usa as suas redes sociais desenfreadamente para o mal, para falar mal das pessoas, para criticar, para gerar grupos de WhatsApp que não levam a nada, que falam mal de pessoas, que criticam, que mostram coisas horríveis, eu quero dizer que você está muito longe de Deus e muito longe da intimidade com Deus. Mas o Senhor nos trouxe aqui porque Ele quer gerar em nós experiências e que experimentemos a intimidade com Ele. Quantos querem, quantos desejam ser mais íntimos do Senhor nessa noite? Eu quero dizer que Deus está aqui, aleluia. Você está certo e na hora certa. Assim como Isaías foi ao templo, nós viemos à igreja e hoje nós somos o templo, aleluia, da habitação do Espírito Santo de Deus. E alguma coisa especial está para acontecer, sendo gerada hoje nos nossos dias. E eu quero hoje meditar com você sobre 4 ou 5 tópicos. Vamos ver o tempo que o Senhor quer trazer para nós. Quando você experimenta a intimidade com Deus, é isso que eu quero falar nesta noite. Em primeiro lugar, quando você experimenta a intimidade com Deus, em primeiro lugar, você enxerga o que a maioria não consegue ver. Quem tem uma experiência de intimidade com Deus, passa a enxergar o que ninguém mais enxerga. Você passa a ver, a contemplar. É aberto os seus olhos para você enxergar o que mais ninguém consegue ver. Isso é surreal. Isso é incrível. Quando você começa a ter intimidade com Deus, os seus olhos são abertos para que você consiga contemplar o que os outros não estão vendo. Olha a experiência do profeta. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinham 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo,
Santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Isaías declara que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor. Os anjos declaravam que Deus é santo por 3 vezes. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Esta é uma grande revelação do caráter de Deus, a sua santidade. Essa reunião de Isaías com Deus foi marcada pela santidade. Isaías viu santidade. Os outros talvez não viram. Eu não sei se tinham outras pessoas no templo, mas eu quero dizer que a única pessoa que viu e foi marcada pela visão foi Isaías. Ele viu a santidade de Deus. Como em um mundo tão cheio de pecado, alguém pode ver santidade? A ideia básica de santidade nesse texto é separação, ou seja, Deus está separado e acima de toda a criação. Ele é único. Tal experiência do caráter de Deus o coloca acima da sua criação, separado das coisas que são criadas. O salmista Asaf declarou no Salmo 77: não há Deus que seja tão grande como o nosso Deus. Aleluia. Uau! Não podemos servir a Deus com excelência se nos falta uma visão da santidade de Deus. Não conseguiremos ver a santidade de Deus se estamos vivendo uma vida longe de Deus. Por isso, a fim de ser usado por Deus, é preciso primeiro que você e eu tenhamos a nossa própria visão da santidade de Deus, de quem Deus é. Isaías viu o que ninguém viu. Ele viu a santidade de Deus, e isso o constrangeu, isso o diminuiu. No texto são os anjos e serafins que estão proclamando a glória de Deus. Veja a expressão: toda a terra está cheia da sua glória. Isaías podia perceber uma pequena demonstração dessa glória ali dentro do templo. O termo glória de Deus vem do hebraico Shekinah, uma palavra que descreve magnitude e grandeza da manifestação divina que você vê quando vem à igreja. Quais são as suas experiências no secreto, no íntimo com Deus, que estão sendo geradas? Quais são os frutos? E um dos frutos, esse é o primeiro que eu trago para você, de que aquele que tem uma experiência com Deus vê o que ninguém vê. Você não pode sair desse lugar da mesma forma que você entrou. O eterno, o grande, o majestoso está aqui, e Ele quer que você o veja. Aleluia. Há um tempinho atrás eu estava ministrando lá na base, lá no nosso galpão, que ficou pequeno para os nossos jovens, por isso estamos aqui hoje. E eu estava pregando ao Senhor, na minha frente 2 adolescentes, e eu percebia que uma delas chorava muito. Terminou o culto, ela entrou no carro da mãe chorando com a amiguinha que estava do lado. E a mãe viu que a filha entrou no carro chorando, chamou a Mona e perguntou: Mona, o que aconteceu? Que a minha filha está chorando. E aquela menina contou para a mãe a experiência que ela tinha tido. E eu estava pregando, e ela via atrás de mim um anjo enorme, cujas asas batia e tocava todos os jovens que estavam ali naquele lugar. Uma adolescente, 13 anos,
E o que é mais incrível nessa experiência de visão, de intimidade com Deus que essa menina teve, foi que a menina que estava do lado perguntou para ela: você está vendo o que eu estou vendo? E a menina respondeu: o que você está vendo? Eu estou vendo um anjo enorme, cujas asas batem e toca todos os jovens. As duas no mesmo lugar tiveram a mesma visão da glória de Deus ali naquele lugar. Duas adolescentes que buscavam a Deus, que não se conformaram somente em ir ao templo, mas quiseram enxergar o que ninguém mais enxergou. Eu não enxerguei, elas enxergaram. Eu não vi anjo, mas elas viram. Quem aqui já teve experiência de ver anjos no altar? Levante a sua mão junto comigo. Algumas pessoas. Uau, que coisa linda! Tudo isso só é possível ver aqueles que desfrutam da intimidade com Deus. Você passa a ter uma nova percepção de quem é Deus e de onde Ele está e o que Ele faz. O Salmo 25 diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança e a sua presença. Uau! A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, não é para todos. A salvação é para todos, mas a intimidade com Deus é para aqueles que o temem, aqueles que se consagram, aqueles que vêm à igreja com um propósito completamente diferente de muitos que vêm à igreja receber. Nós precisamos começar a vir à igreja, dar o nosso coração, dar o nosso tempo, rasgar o nosso coração na presença do Senhor. Em segundo lugar, quando você experimenta a intimidade com Deus, você adquire experiências pessoais com Deus. Você não somente vê, mas você adquire agora experiências com Ele, experiências que você nunca teve, percepção do que você nunca teve, nunca sentiu. Olha o que diz o texto: ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Olha a experiência que o profeta vai ter agora. Só Isaías viu o Senhor, só Isaías adquiriu esta experiência com Deus, pessoal, de acordo com o encontro que teve com Deus. Deus quer manifestar a sua glória sobre você hoje, querido. Olhe para mim. Deus quer manifestar a glória que Ele tem sobre você hoje, numa experiência viva e única com Deus. Quantos creem nessa possibilidade hoje aqui? Quantos creem na possibilidade de o Senhor encher essa casa com a glória dEle, te tocar e marcar você de uma vez por todas? Aleluia! É importante que você creia na vontade de Deus de envolver você em sua glória, em sua luz e em seu poder. Se você crê no sobrenatural de Deus, você também precisa ter uma visão da glória de Deus. Essa noite é marcada pela presença da glória de Deus nesse lugar. Eu não sei se você já viu ou já percebeu, mas o Eterno está aqui, aleluia. A Bíblia é um livro cheio de encontros, de homens comuns como eu e você, com Deus, e neste encontro a nossa vida é marcada de uma forma íntima. A Bíblia é um livro de encontros, e todos aqueles que se encontraram
com o eterno saíram deste encontro marcado. Alguns saíram marcados fisicamente, como Jacó, cujo nome foi mudado. Olhe para mim, Deus tem uma marca para você hoje. Deus quer marcar você hoje. Ele trouxe você hoje aqui porque Ele quer marcar você. Encontros que passaram a ser íntimos, encontros esses que passaram a ser intensos, encontros esses que passaram a ser constantes. Não uma visita, não é uma visita. Nós não podemos visitar Deus, porque Deus não quer nos visitar, Ele quer morar, Ele quer ficar, aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aleluia, a sombra do Onipotente descansará. É aquele que habita, não é aquele que fica. Tem que habitar para ter intimidade com Deus. A Bíblia sempre foi a maior revelação. Não existe outras revelações. Contudo, podemos ter nos nossos dias sonhos vindos da palavra de Deus, revelação, milagres, sinais, sentir de forma especial a presença pela atmosfera do ambiente. Esse ambiente é diferente, não porque eu estou aqui, mas porque o Eterno está aqui. Quando Jesus disse sobre entrar no quarto, trancar a porta e orar em secreto, Ele estava dizendo de um lugar como se fosse um cofre contendo riquezas espirituais. Não é um quarto comum, é um quarto onde contém riquezas espirituais que só usufrui quem se aproxima dele. Isaías viu a glória de Deus, e eu quero dizer que pelos olhos da fé, eu contemplo a glória de Deus nesse lugar. Nós estamos no lugar secreto, e nesse lugar secreto, Deus quer te marcar com uma experiência, nessa noite. Em terceiro lugar, quando você experimenta a intimidade com Deus, isso amplia o seu senso de humanidade. Quando você experimenta a intimidade com Deus, amplia o seu senso de intimidade, humanidade, perdão. Deixa eu dizer para você o texto bíblico que diz: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Nesse momento da experiência, Isaías fica aterrorizado, porque ele sabia que ninguém poderia ver Deus e continuar vivo. E agora o texto está dizendo, e ele mesmo diz gritando: ai de mim, pois os meus olhos viram o Rei. Olha a visão que esse homem teve. Ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Quem era Isaías? Ele já profetizava. Versículos e capítulos antes vão mostrar Isaías profetizando: ai de você e ai de você. Agora ele se depara com a glória de Deus, e a primeira coisa que ele diz é: ai de mim, estou perdido, sou pecador e habito no meio de um povo pecador, e agora eu vi o Senhor. Quando experimentamos a intimidade com Deus, fica mais evidente a nossa realidade pecaminosa. Diante da grandeza de Deus,
eu vejo quão pequeno eu sou e careço da misericórdia dEle. Acabo percebendo que eu não sou o cara, você não é o cara. Quando nos deparamos com a glória de Deus, entendemos que não somos o único. Não somos a última bolachinha do pacote. Não somos os melhores. Somos pequenos demais. Então olhe para mim, querido, para de querer ser o que você não é. Para de viver com o seu narizinho empinado, menininha, mimadinha, que você não é. Ele é, e você não é. Quando nos aproximamos da glória de Deus, nós entendemos quem Ele é e quem eu sou. E eu vou começar a entender o quão eu preciso dEle para viver, para existir, para respirar. Porque se Ele não te der fôlego amanhã de manhã, você não respira. Você precisa dEle. Nós precisamos dEle. Sou apenas um mortal, carecendo da graça e da misericórdia do Senhor. Você não é o que você acha que você é. O Senhor manda eu dizer para você hoje, querido e querida, saia do pedestal que você se colocou. Saia do pedestal que colocaram você. Veja a glória de Deus. Se depare com a santidade daquele que está assentado no trono e veja o quão pequeno você é e que precisa dEle, que precisa do braço forte dEle. Ele é o Senhor dos exércitos, aleluia. O orgulhoso está tão distante de Deus que ele mesmo não consegue perceber o seu tamanho diante do tamanho de Deus. Quando alguém contempla a glória de Deus, essa pessoa passa a ter uma percepção da sua santidade, pois depois que ele começa a ter uma visão da santidade de Deus, ele começa a entender quão miserável é a sua vida. O que seria de você, querido, sem Deus? Olhe para mim, querido jovem, aonde você estaria se não fosse o braço forte do Senhor? Quem seria você se não fosse a graça e a misericórdia de Deus? Pense um pouco sobre isso. Quando você contempla a glória de Deus, você vê o quanto Ele é santo e quanto aflora a nossa vida de pecado. A nossa vida fica nua e latente aos olhos de Deus. Adão vivia nu no paraíso diante de Deus. Todas as tardes eles passeavam e ele não tinha vergonha alguma, porque ele vivia em transparência com Deus. Mas quando ele pecou, ele percebeu que Deus estava se aproximando dele numa tarde. Ele teve vergonha e se escondeu da presença de Deus. Foi assim com Moisés. Deus lhe falou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Uau! Abraão, quando estava diante do Senhor, reconheceu a si mesmo como sendo pó e cinza. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e de cinzas. Jó falou da sua profunda
consciência de culpa, quando reconheceu a santidade e a majestade de Deus, quando ele disse: meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo do pó e das cinzas. Uau! Deus quer mostrar para você hoje a sua glória. Mas eu quero dizer para você: prepare-se, pois o seu corpo mortal não poderá resistir. O seu pecado precisará ser deixado, abandonado e renunciado. E a pergunta da noite é: quantos estão dispostos a uma vida de renúncia para viver os frutos da intimidade com Deus? Estamos juntos? Com a intimidade, você não se torna um super crente, mas sim um discípulo sensível e cheio do temor de Deus. Com a intimidade que você passa a ter com Deus, você não passa a ser um super-homem, uma super-mulher. Passamos a ser discípulos humildes na presença de Deus, que vive para a glória de Deus. Você entende que a sua carne nunca melhora, por isso seu foco passa a ser o fortalecimento do seu espírito, vivendo para a glória de Deus. Estamos juntos? Vocês estão tão quietinhos hoje? Quando você experimenta a intimidade com Deus, em quarto lugar, amplia o seu anseio de purificação espiritual. Eu não quero mais ser quem eu era, eu quero agora ser purificado pelo fogo do Senhor. Olha o que diz o texto: logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar como uma tenaz. Com ela tocou os meus lábios, ou seja, me queimou. Isaías foi queimado pelo fogo, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Quando experimentamos intimidade com Deus, desejamos ser mais limpos. Para ser mais íntimo de Deus e ser mais usados por Deus, é preciso limpeza. É preciso purificação. Isaías não foi expulso da presença do Senhor em função da sua natureza pecaminosa. A mesma visão que lhe intensificou o sentido do seu estado pecaminoso foi a mesma visão que lhe deu certeza de que o seu pecado havia sido purificado. Aleluia! Que coisa linda! Um daqueles serafins tomou uma brasa viva do altar e tocou os lábios de Isaías e o purificou com fogo. O fogo é descrito na palavra de Deus como um elemento purificador. Para ser purificado, precisa passar pelo fogo. Números 31 diz: tudo o que o fogo não destrói, como ouro, prata, bronze, ferro, estanho e chumbo, deverá ser purificado pelo fogo. Malaquias escreveu: mas quem poderá aguentar o dia em que ele vier? Quem ficará firme quando ele aparecer? Pois ele será como fogo para nos purificar. Ele se sentará para purificar os sacerdotes, os descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro no fogo. Assim, eles poderão oferecer a Deus os sacrifícios que Ele exige, só depois do fogo. É forte isso? Para ser totalmente limpo, é preciso passar pelo batismo do fogo. João Batista dizia:
eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele quem? Jesus, os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Que coisa linda! Isso quer dizer o que, querido? O que é batismo com fogo, senão o resultado de uma vida de arrependimento e de renúncia? Hoje nós precisamos passar por esta purificação. O convite desta noite que o Senhor nos faz é de sermos purificados para viver uma verdadeira intimidade com Ele. Aumente a sua percepção do que é pecado em sua vida, sua sensibilidade ficará mais apurada. Pecado sempre será pecado, querido. Hoje estão mudando a palavra pecado por se enganou, foi só um erro. Pecado sempre será pecado, e pecado sempre fará distanciamento do homem com Deus. Nós precisamos deixar no altar os nossos pecados, a começar de mim. Estamos juntos, queridos? Vivemos em um mundo onde essa sociedade está contaminada espiritualmente. Quando desejamos intimidade com Deus, ampliamos o nosso anseio em ser purificado por Ele, assim como o ouro e como a prata são purificados no fogo. Olhe para mim, sabe como um artesão, um ourives, que trabalha com ouro e prata, sabe quando a peça trabalhada está perfeita? Sabe quando ele sabe que a peça trabalhada está perfeita? Quando ele consegue se enxergar naquela peça. Pegue um anel de ouro que você tem, ou de prata. Se você conseguir enxergar o seu rosto, significa que ele foi totalmente purificado. Olhe para mim, querido. Deus deseja se ver em nós depois da purificação. Sabe quando você sabe que você está na presença de Deus, vivendo os frutos da intimidade com Deus? Quando Deus olha para você como uma peça de ouro purificada, e Ele consegue ver a imagem e a semelhança que nós temos com Ele. Olhe para mim, querido. Se o Senhor olhar para você hoje, Ele vai se ver. O Senhor consegue se enxergar em você, na vida que você está levando. Pare e pense por alguns minutos aí. Em quinto lugar, quando você experimenta intimidade com Deus, você se dispõe mais para o ministério. Você se dispõe mais para o serviço. Você se desprende de você mesmo e começa a perceber que os outros são mais importantes do que você. Quando estamos vivendo uma experiência de intimidade com Deus, o fruto que damos é nos colocar mais à disposição do ministério. Olha o que diz o texto: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá ir por nós? E eu respondi. O que ele respondeu? Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Uau! Que experiência que esse homem teve na presença de Deus. Isso é lindo. Devemos notar que o preparo para o serviço do Senhor passa por várias fases na nossa vida cristã. A primeira é que precisamos estar
com o Senhor e contemplar a sua glória e a sua santidade. Depois passamos pela fase do reconhecimento de quem somos e entendermos que somos pecadores e que precisamos ser tratados no nível do nosso pecado. Depois vem o serviço. Deus não empurra ninguém para a sua obra, Ele nos prepara para a sua obra, aleluia. Ele nos prepara para o serviço, Ele nos chama para o templo, Ele nos chama para a intimidade com Ele, Ele nos chama para o quebrantamento, Ele nos chama para rasgar o coração em sua presença, Ele nos chama igual está nos chamando hoje, igual está falando com você hoje, para que você venha até Ele. E no final de tudo isso, Ele vai te perguntar: e agora? A quem enviarei? Com quem poderei contar para bradar nesta geração que Ele é o Filho de Deus, Jesus o Senhor? E alguém que foi tocado por Deus no altar vai responder: conta comigo, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Que coisa linda. Ele chama: a quem enviarei e quem eu vou enviar? A resposta do profeta foi certeira, e a resposta foi: eis-me aqui. Estou purificado, estou pronto. Conta comigo. Conta comigo. Porém o Senhor exige que aqueles que se engajam em sua obra o façam de todo desprendimento possível. O chamado para o serviço não é e nunca foi para os disponíveis, mas para os dispostos. Porque disponível está cheio, e poucos são os dispostos. Quantas pessoas já chegaram diante de nós: pastor, conta comigo. 3 tapinhas nas costas: Marcinha, conta comigo. Na primeira tribulação, ué, cadê? A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O chamado não é para os disponíveis, mas o chamado é para os dispostos. Lemos em Mateus 4 que, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. O que eles eram? Pescadores, não eram pastores, eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com o seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e o seu pai, o seguiram. Olha que coisa linda. Eram pescadores, homens comuns, talvez iletrados. Isso me faz entender que Jesus não chama os capacitados, mas Jesus capacita os que são chamados. Aleluia. Vemos algumas pessoas deixando hoje os ministérios, o seu chamado, o seu dom por qualquer coisa. Qualquer coisa é motivo para abandonar o ministério. Pastor, preciso de um tempo.
Cuidado, querido, que pode ser que não dê mais tempo. E o pior deles é a falta de intimidade com Deus. Um dos piores motivos que faz com que as pessoas abandonem o seu chamado e o seu ministério. Sabe o que? Falta de intimidade com Deus. Quando falta intimidade, qualquer coisa é motivo para abandonar o serviço, a comunhão, passando a ser um crítico, murmurador, infeliz. Mas o Senhor nos chama hoje para viver uma vida de intimidade com Ele. Aleluia. O Senhor nos chama hoje para abrir a visão, para termos uma visão aberta, para termos experiências pessoais com Ele, para ter uma consciência de quem nós somos e de quem Ele é. Isso tem a ver com o pecado. Ele nos chama para um anseio de purificação e de santidade diante dEle, e Ele nos chama para maior desejo de servir, porque quem não serve, não serve. Estamos juntos? Quero convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus. Quero que você feche os seus olhos, e eu quero que você pense em tudo o que foi ministrado nessa noite. Você está falando com pessoas aqui, agora mesmo. Se você puder fechar os seus olhos, eu agradeço, porque eu quero orar com você. O Senhor quer nos tocar nessa noite. Se você puder, aonde você está, você falar com Deus, diante de tudo aquilo que nós ouvimos, você está no lugar certo. Isaías foi ao templo, e hoje você é o templo. Você consegue perceber a presença de Jesus aqui? Feche seus olhos, queridos. Com seus olhos fechados, fale com Deus, fale com Deus, fale com Deus. Quais são os frutos que você tem dado nessa intimidade que você tem tido com Deus? Se a sua intimidade com Deus tem sido fraca, pouco fruto você vai dar. Quais são os frutos que você tem dado? Quais são as marcas que você tem deixado? Se você partisse hoje, qual é o legado que você deixaria na geração que você viveu? Qual é a marca que você deixaria na família que o Senhor te instituiu? O que falariam de você após a sua morte? Qual é a marca que você está deixando? Qual é o fruto da intimidade, do lugar secreto que você está vivendo? Isaías viveu há mais de 4.000 anos atrás, e hoje ele me serve de referência para pregar. Por quê? Porque deixou um legado de santidade, de purificação e de serviço. Tem pessoas que precisam ser marcadas por Jesus hoje. Tem pessoas que precisam entrar no templo, porque Isaías entrou no templo e contemplou a glória de Deus. Quem são essas pessoas que o Senhor está falando nessa noite? Quem são os jovens que Deus está ministrando nessa noite? Que Deus está falando: cara, eu tenho mais para você. Não é só isso. Você não é o cara. Você não é a mina, você não é. Ele é, o Eterno é. Ele é o Senhor. E nós precisamos entender isso, que se não fosse Ele, o que seria de nós? Porém, se permitirmos que Ele nos toque, nos purifique, nos santifique, e sejamos santos como Ele é santo,
estaremos aptos a servir os outros hoje. A oração dessa noite é para que o Senhor encontre em nós pessoas aprovadas. Salmo de número 139 diz: Senhor, sonda-me, ó Deus, e vê se em mim algum mau caminho, e prova-me, ó Senhor Jesus. Que o Senhor nos sonde nesta noite, mesmo que essa sonda dure, penetre com dureza, mas que Ele possa nos investigar hoje. Existem coisas da sua vida que ninguém sabe, só você, mas o Senhor quer que você deixe no altar hoje, para que você viva o que Isaías viveu, frutos da intimidade com Deus. Não viva uma vida que não vale a pena ser vivida. Não viva uma vida que não vale a pena ser vivida. Viva a totalidade do Senhor na sua vida. Isaías era profeta e profetizava na vida de todo mundo, até que ele tem uma experiência com Deus e ele grita: ai de mim, eu estou perdido. E era o profeta da época. Se ele precisava de um toque de Deus, imagine nós, queridos, a começar de mim. Quem é a primeira pessoa que entendeu a mensagem e deseja vir para o altar? Eu quero dizer que a primeira pessoa sou eu, porque eu já estou aqui na frente. Quem é a primeira pessoa que deseja ser tocada hoje, purificada pelo Senhor no altar de Deus? Eu quero que você saia do seu lugar, querido, em nome de Jesus, porque eu quero orar hoje com você, em nome de Jesus.